Vamos lá, esse é mais um episódio do Gestão Vinho e Prosa, o podcast onde a gente bate papo sobre gestão, sobre o que a gente vive no dia a dia das nossas empresas e arruma um tempo para você tomar uma boa taça de vinho. Eu sou o Christian Hart e estou aqui hoje com o Jorge Falcão, empresário que nós estamos recebendo como convidado do podcast de hoje, o nosso episódio número 4. O Jorge é o CEO, fundador e CEO da Modular Empreendimentos e eu vou pedir que ele se apresente. Fica à vontade, Jorge. Bom, boa tarde, Cris. Obrigado aí pelo convite. Prazer. Ideia muito bacana essa, vinhozinho, sexta-feira. Fica bom, né? Tarde. Fica eu bom. não gosto muito de tomar um vinho, só tô tomando porque é obrigação do trabalho. Eu gostei dessas obrigações suas aí, tá? Tô gostando. Tá gostando? Bem bom. Bem legal a ideia aí, vamos ver que suco que sai aí desse bate-papo. Vamos lá. Pessoal, hoje o bate-papo é voltado à história de um empresário. Nós vamos falar sobre como o Jorge chegou, até onde ele chegou. Eu tenho aqui algumas perguntas para conduzir a nossa entrevista de hoje, nosso papo de hoje, mas como vocês sabem, o bate-papo é sempre muito aberto aqui. Então quero te deixar bastante à vontade, Jorge, para a gente bater papo sobre o dia a dia e entender como você tem conduzido as operações lá na Modular. Primeira pergunta que eu queria te fazer, cara. Modular é uma construtora que está literalmente no coração de Jurerê Internacional, um dos bairros mais cobiçados do Brasil e eu posso dizer até do mundo, né? Tem investidor do mundo inteiro investindo em Jurerê Internacional. E eu queria entender de você assim, como é que é essa oportunidade, né, de construir num lugar tão único, tão especial, com tanta gente olhando para aquilo ali, né? Eu que vivo aqui em Floripa vejo, com você também, obviamente, né? Final de ano, a ilha muda e eu diria que talvez 60%, 70% da mudança da ilha está concentrada em Jurerê Internacional. Como é que é ter essa oportunidade de contribuir para um lugar tão bacana como é Jurerê? Bom, essa resposta eu consigo dar não somente como empreendedor ali em Jurerê, de fato é um prazer. Também não sou só empreendedor, sou morador de Jurerê há mais de 15, 16 anos. Literalmente era só mato. Era só. Não, já tinha bastante ali, mas ali nas primeiras vezes que a gente começou a vir para Florianópolis, tinha bem menos ali, falando em 99, 2000, comparado com o nosso retorno ali, digamos assim, por volta ali de 2006, 2007, já havia mudado bastante, mas totalmente incomparável com o que tem hoje, né? Jurerê estava ali antes da pandemia, tinha por volta de 5, 6 mil moradores, hoje a gente já está ali na faixa de 10 mil moradores, então realmente mudou bastante, né? Já começa a ser um lugar que tem a sua vida própria, que tem seu lifestyle e é um prazer estar empreendendo lá hoje porque e acaba ficando até um pouco mais simples, né? Porque como a gente tem essa condição de estar vendo como é o dia a dia de Jurerê, né, Cris? Fazer os empreendimentos convergerem para esse lifestyle fica mais tranquilo, né? Faz sentido, porque você vive ali, né? Você vê como está crescendo. E contribuir para aquilo, né? Então, claro que você vai estar sempre querendo agregar novas coisas mais bacanas ainda para ele continuar sendo um case ainda melhor. Muito legal, muito legal. E é doido pensar nisso, né? Assim, eu também tive a oportunidade de ver Jurerê ainda muito antes, né, do que é hoje em dia, desse case quase maluco, né? Assim, quando você olha em termos de números, é um negócio absurdo comparado com outros locais, mesmo aqui dentro de Floripa, que a gente está, sem a menor sombra de dúvida, acima da média, né, do mercado imobiliário no Brasil. Com certeza. Mas é maluco pensar, né? Hoje Jurerê literalmente tem uma vida própria, né? Assim, eu lembro que nas primeiras ocasiões que eu visitava Jurerê, o comércio fechava em determinado pedaço do ano, né? E hoje não, hoje você tem aí, enfim, coisa acontecendo literalmente todo final de semana, evento cultural, música, Iron Man, corrida, enfim, toda hora tem alguma coisa acontecendo ali na região. E aí vem minha próxima pergunta, né? A gente sabe que
Jurerê atrai um público, seja de morador, seja de visitante, de alto padrão, que busca por serviços e produtos de alto padrão. Como é que é trabalhar focado para esse público, né? O que a gente tem de principais desafios aí quando a gente trabalha para um público como esse e, no seu caso, inclusive, convive, né? Vive e convive com um público como esse? Eu diria que os desafios acabam sendo mais mitigados por conta disso, né? Por a gente já estar ali, viver né, o jeito como o bairro vive, a gente sabe o comportamento, tanto nessa parte do verão que você citou, que acaba mudando muito, vem muita gente de fora que quer aproveitar, né, tudo aquilo. A gente até costuma brincar um pouco, né? Jurerê, ele tem aquele momento que fica mais embaixo, que fica só os moradores e você fica ali vivendo mais tranquilo, né, com aquela qualidade de vida extremamente acentuada. A gente brinca, a própria ilha já é uma bolha se comparada com o resto do Brasil, né? Não é novidade nenhuma, né, a gente falar o desenvolvimento do nosso país, né, que ele acaba ficando infelizmente aquém de muitos países, mas o case Jurerê e Florianópolis, ele acaba tendo um descolamento, né, do resto do Brasil muito forte. E aí a gente fala, Jurerê é a bolha da bolha, né? Então dentro a ilha, se é a bolha, tem a bolha da bolha. Então a gente consegue ter essa vida muito bacana, com essa qualidade durante o ano. E chega ali no final do ano, a gente fica um pouco mais, já vamos dizer assim, enjoado porque tá muito tranquilo, tá mais quieto, só que já tá vindo a agitação de novo. E aí, quando estamos ali chegando em fevereiro, março, que já tá meio... Pô, já deu, né, essa agitação, da muvuca. Já tá na hora de novo de começar a baixar de novo esse pessoal sair. Então a gente consegue observar todos os momentos ali de Jurerê e isso acaba deixando mais fácil a nossa assertividade em que tipo de empreendimento que a gente tem que estar gerando ali na região. Tanto para atender o alto luxo, como para atender o investidor, quem quer performar com bons ganhos e para quem quer viver bem. E cara, ainda dá para investir e ganhar dinheiro em Jurerê? Porque, óbvio que eu imagino a resposta, né? Mas queria entender de quem vive isso na pele como você vive, né? Porque se você olhar o valor dos imóveis em Jurerê há 20 anos atrás, depois há 15 anos atrás, depois há 10 anos atrás, depois há 5 anos atrás, a sensação que a gente tem em cada um desses momentos é que a gente está sempre no topo. Para quem não é do meio, né? Para quem olha com um olhar de, puxa, vale a pena comprar um imóvel ali ou não? Me traz esse receio. Será que nós atingimos o topo ou não? Mas e aí, ainda dá para performar nisso? Correndo o risco de ser repetitivo, que até numa outra oportunidade, num outro podcast a gente comentou, a gente até soltou uma matéria comparando um pouco o Jurerê com a ilha de Manhattan. Tá. Né? Então, o que assim, resumindo ali para não me tornar tão repetitivo, a gente coloca ali Manhattan ali no início de 1900 e pouco, ali antes de Primeira e Segunda Guerra, já tinha um crescimento muito acentuado nos valores. Aonde passava-se ali há 5, 10 anos, aí chegava nesse sentimento de performance, não, agora tá caro demais, tá surreal, não faz mais sentido, né, investir. Passado mais 10, 15 anos, os preços acompanhando esse aumento, pós-guerra ali, e continuavam aumentando. Anos 60, loucura, não, agora tá no talo, não dá mais, Manhattan o metro quadrado tá insustentável. Anos 90, mesmo papo. Trazendo um pouco disso para Jurerê, aí vem aquele questionamento, qual que é a hora certa de comprar em Jurerê? É hoje. Amanhã vai estar mais caro. É óbvio. Escassez, né? Você tem todo esse conjunto de segurança, né? De como é ali o dia a dia, né? Então, um dos maiores bens que o ser humano pode ter. Segurança, né? Você tá tranquilo com a tua família, você viver bem. Tem, né? Você tem escassez. Uma praia maravilhosa. Hoje, com o alargamento de Jurerê, nem se fala. Ganhou agora o prêmio da melhor praia, até esqueci o... Melhor praia urbana. Melhor praia urbana, exatamente, ganhou agora o prêmio. Então, quando que é a melhor
cansamos de ter clientes que, pô, devia ter entrado nesse prédio lá em 2000 e tanto, porque na época não sei o que, tal, agora tá mais caro. Pois é. E dessa vez, vai perder esse prédio? Sempre volta e tem esse tipo de questionamento. Perfeito. E eu, naturalmente, vindo de fora também, né? Vindo de São Paulo, não sou manezinho, mas já tenho o meu green card, tenho a minha filha manezinha hoje, né? Completando 10 anos esse ano, né? Propósito, ela completa 10 anos agora, a Modular Empreendimentos também completou 10 anos agora em maio. Que legal. Eu não tinha associado que são do mesmo ano. São do mesmo ano ali, poucos meses de diferença. E então essa questão da valorização, um monte de gente pegou e falou assim, não sei, o preço está muito alto, não tem mais espaço, né? A bolha que vai estourar, está muito caro. No começo eu ficava de olho, será que é mesmo? Até a gente chegou a ter outros empreendimentos em outros locais da ilha, até mesmo fora da ilha, mas quando a gente realmente iniciou lá em Jurerê, eu falei, não faz sentido pensar que acabou. Jurerê está se preparando para um movimento muito grande ali com a Habitasul, que é o Jurerê 2050, tem muita coisa para acontecer, vem por aí um ecossistema de bairro assim, mais inusitado ainda do que já é hoje, tem essa sinergia hoje que falava-se muito de Jurerê Internacional e o Jurerê Nacional, o tradicional ao lado direito, que na verdade é Jurerê Leste e Jurerê Internacional, né? Essa que é a separação que hoje ocorre mesmo ali em Jurerê, mas tem o movimento do Jurerê Mais, que então é essa consolidação dos dois bairros ali, e essa bandeira está sendo, ela é apartidária, não tem alguém ali, eu sou o dono disso, não, é um conjunto de bairros acontecendo de forma muito orgânica, muito bacana, né? Então, tudo isso é improvável pegar e falar assim, deu, já estamos no topo. Não, tem muita coisa para acontecer. E, cara, você falou de um ponto aí que foi surpreendente, né? A minha história, né? Também sou paulistano, eu brinco que eu sou paulistano por um erro de logística da cegonha, né? Porque eu me sinto nascido e criado aqui, de verdade, mas... É muito curioso, porque a minha decisão de sair de São Paulo e vir para cá... Primeiro que era um desejo de muitos anos, mas a minha decisão de sair de São Paulo e vir para cá não foi motivada pelo fator segurança, né? Talvez de todos os fatores, estava ali na parte final da lista, tá? Mas hoje, se você me perguntar qual seria o fator que mais me prenderia aqui, é a sensação de segurança. É a sensação de segurança. E olha que eu não estou nem falando de Jurerê, eu estou falando da ilha como um todo. A hora que a gente está em Jurerê, e apesar de eu não morar em Jurerê, frequento bastante, estou sempre lá, aí é o efeito da bolha mesmo, né? A sensação de que assim, puxa, estou muito tranquilo, nada vai me acontecer aqui. Isso não tem preço, não tem preço, né? Você ter a convicção de que a tua família está num lugar onde... você pode ficar seguro, puxa, vou sair, vou deixar minha mulher, meu filho em casa e vou trabalhar no centro da cidade, e tá tudo bem, tá tudo certo, e as casas ficam abertas, não tem muro, enfim, como a gente já sabe, cara, isso não tem preço. Exatamente. Muito bem, mas vamos lá. Modulare, né? O próprio nome traz um conceito diferente quando a gente pensa em construção. Eu queria que você explicasse naturalmente esse conceito, mas também nos dissesse assim, olha, em que momento da tua trajetória de empreendedor, de empresário, você percebeu que valia a pena ter um modelo disruptivo, um modelo inovador de construção e como que isso se conecta ali com esse tema que a gente estava abordando agora, que é o público de Jurerê. Boa. Essa virada de chave que a gente teria que fazer algo de diferente aqui, veio motivado por essa situação que eu já comentei. Por não ser daqui da região, né, de São Paulo, a gente naturalmente acabava enfrentando uma concorrência muito mais assídua por parte de outras construtoras que já são daqui locais, de muitos anos, de famílias, né, já há bastante tempo, né? Eu me recordo até na época de uma vez estar sentado no restaurante lá no centro, conversando com os familiares da minha esposa, que por sinal também são daqui de Floripa,
E aí a tia da minha esposa virou ali na noite assim, o meu sobrinho também constrói, né? Aí tinha um senhor de idade, pegou e virou ali pra mim, você constrói, mas você é filho de quem? Né? Aí eu fiquei ali olhando assim, sou filho do meu pai e da minha mãe. Sou filho do meu pai e da minha mãe, exatamente. É isso que veio na minha cabeça ali de forma mais... Mas era isso, realmente. Mas, cara, aquilo ali, eu fiz assim... Não vai dar para rodar no modos normais aí. Que legal. Então teve um momento mesmo que foi uma virada de chave. Teve. Eu tenho uma sócia, a Gisele Falcão, que também é minha irmã. E eu lembro de chegar no outro dia e falar assim, Gisele, me perguntaram desse jeito ontem no restaurante. Eu saí sorrindo, brincando ali com a pergunta, né? Mas... aqui a gente já começa a entender um formato diferente de que tem que haver um trabalho diferente. E é curioso, né? Na vida do empresário a gente tem esses momentos, né? Assim, você falou agora, eu vi você falando e pensando, né? Puxa, tem coisas que acontecem no nosso dia que para 90% das pessoas passa despercebido. Então provavelmente as pessoas que estavam ali não perceberam que você ficou com isso na cabeça. Não. Mas aí você vai para casa e aquilo fica na sua cabeça, você vai dormir e quando você acorda, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquela pergunta, eu ainda preciso responder ela de uma forma diferente. E foi sensacional, porque na verdade talvez para outros, como você falou, poderia te minimizar ou te deixar meio apreensivo. E agora, meu Deus, onde eu vim me meter e quem eu pensava que eu era, como assim? Não, muito pelo contrário. Eureka, tenho que ter um diferencial. Vamos lutar, então, para ter essa diferenciação. E a gente já vinha de família de construtores, a gente em São Paulo, além de empreender na área de material de construção, distribuidora de hidráulica e elétrica, meus pais já tinham há muitos anos construtora, começaram a construir ali nos anos 80. Então, essa veia de construção já existia. Uhum. Confesso que eu quis ser meio teimoso, fui tentar fazer publicidade e marketing. Cheguei a ter a minha agência de publicidade, né? Eu me formei em publicidade e marketing, mas a questão da construção, da obra, eu me criei, nasci em obra, já ia de pequeno, sou de 82, meus pais já construíram nos anos 80, eu já estava em obra de moleque, entrando naqueles barrilzão de água, aquele rolo, minha mãe ficando brava com meu pai que trazia eu sujo. E eu nasci indo em obra, o depósito de material de construção também, desde muito pequeno já tinha essa cultura, ia de manhã fazer a lição lá no escritório lá em cima, minha mãe já me botava à tarde para trabalhar, tinha que saber as conexões, as partes de tubulação, aí se não soubesse, Dona Cândida já vinha ali, já me chamava, vem aqui que você vai aprender, você tem que saber, você é filho do dono, você tem que saber. Isso falando, eu tinha 13, 14 anos. E graças a Deus por ela ter feito isso, e tem que ser desse jeito, diga-se de passagem. Boa! E aí, aquilo ali já estava. Talvez até pudesse ter sido um momento de revoltinha da minha parte, de querer, não vou tocar isso, eu vou dar o meu jeito. Gosto sim muito do marketing, tá na minha veia, gosto dessa parte de comunicação, mas eu tinha aquela estrutura já toda pré-montada, né? Ela me questionou numa oportunidade, seu tio tá saindo da empresa, porque aí meu tio já tinha também, junto com eles, tinha iniciado a construção e já estava indo para um novo legado. Ela pegou e virou, eu e seu pai a gente não precisa estar continuando com isso, graças a Deus o que a gente tem a gente já consegue se manter, já com um pouco mais de idade, mas se você quiser estar vindo, o primeiro convite foi esse, para a parte do material de construção, e depois devagarinho que veio vindo a parte de obra, muito embora eu já tivesse ali no meio dela. E aí, quando a gente veio para cá, para Floripa, falei, não, o case vai ser construção mesmo, né? Acabei saindo da agência que era com outro grande amigo que se mudou para a Austrália, tal, mudou totalmente os caminhos, e aí, vindo para cá, falei, não, vamos para construção. E então, até um pouco, né, aquela situação. Mas quem é ele que está chegando agora, está começando com uma construtora, vem aí, chega, às vezes, né, tinha pré-julgamento, vem de São Paulo, acha que é assim, vai começar a construir e tal. Eu falei, não, pera um pouquinho, a gente tem um background, né, já tinha uma família que construía há muitos anos, então não é assim. A Modular é de 2015, sim, mas
tem toda essa história, né? Meus pais começaram, eu já desde o começo dos anos 2000 já estava metido em obra, já participava dos primeiros empreendimentos, inclusive que houveram aqui em Florianópolis, que meu pai encabeçava com outros sócios, enfim, então tinha uma história aí por trás. Muito legal. E aí, indo, né, vamos ao ponto da Modulari, a Modulari surge dessa dor, desse questionamento desse senhor. Aí eu cheguei, Gisele, nós temos que fazer algo diferente. E aí, como eu tinha uma situação já particular minha, dentro do meu apartamento, eu morava numa cobertura lá em Jurerê, as coberturas, elas acabam tendo um pedaço na parte de fora que fica uma grande área muito aberta na parte de fora e você não tem um aproveitamento total do seu apartamento. Tava para vir a minha filha, né? Vou aumentar um pouco o quarto dela, vou fazer um banheiro para ela, enfim, né? E melhorar um pouco o apartamento. Quando eu comecei a mexer no apartamento, aquele rolo, né? Uma construção de alvenaria convencional, não está preparada para modificações, loucura, o síndico querendo parar a obra meu Deus do céu, é a menina para nascer, minha esposa grávida, embarga a obra numa semana, lá fica... não, você não pode continuar. Falei, como não posso continuar? Minha filha vai nascer. Chegava, subia as placas, eu mesmo de drywall e steel framing, eu junto com os caras pra gente, vamos botar o material lá em cima que a gente toca essa obra e vamos finalizar esse troço, né? Em casa ninguém vai entrar pra parar. Em casa ninguém vai entrar, exatamente. Mas ó, tudo de uma forma muito de qualquer jeito. E aí eu falei pra Gisele, por que a gente não começar a pensar em criar apartamentos, espaços que as pessoas possam estar se metendo, né, se envolvendo e modificando, por vezes, o que a construtora já fez. Essa foi a primeira dor. A construtora protagonizou uma coisa porque eu não poder alterar com mais facilidade. E aí depois foi evoluindo para, de fato, você escolher do jeito que você gostaria o seu espaço e a gente poder estar provocando essa experiência no cliente. Muito legal. Então, alinha muito até com o nosso slogan, que é Viva na Sua História. Quem sou eu para dar pitaco na sua história? Para escolher como vai ser a sua casa. Exatamente. Né? Ou se vai ser sua casa, ou se vai ser para investimento, vai ser para locação. Perfeito. Enfim, em que momento você está da sua história? Eu sou uma pessoa, uma empresa em um pedaço da sua história, mas eu não vou... Que maluquice, vou editar a sua história. Muito bom. E as construtoras sempre vindo com essa pegada de decidir apartamento tipo de 3 dormitórios, de 2 dormitórios, tal, não, mas tipo de quem? É tipo teu. Deixa ser tipo da pessoa que está comprando. Cara, baita insight, porque isso, se a gente for na teoria, né, de gestão, é entender a jornada do cliente, o momento que ele está dessa jornada, né, e permitir isso que mesmo. Ele, mesmo num negócio que é concreto, né, que é um imóvel, ele poder participar de como deve ser esse imóvel. E é muito legal, porque se a gente parar para pensar, é isso mesmo, né? Quem define as tendências? Se o apartamento vai ter uma sacada quadrada ou redonda, se vai ter churrasqueiro ou não vai ter, se são 3 quartos ou 4, se é só suíte ou se tem quarto sem banheiro, se tem lavabo ou não tem. Quem define isso são os arquitetos e as construtoras, e às vezes o público em geral tem que se adaptar à realidade do apartamento que ele encontrou e que atende mais ou menos a necessidade dele. Às vezes não, até então era. Exatamente. Era exatamente. Isso. Era isso. Exatamente. E era legal, o que foi legal também, o Cris, que a gente pensava assim, né? A Modulari, o que você, né, pensa com a Modulari? Com o passar do tempo, eu falei assim, cara, o nosso sonho é que ela virasse uma marca, ser construída pela modulação, pelo conceito em si, de você poder fazer, primeiro, ser conhecida por esse motivo, segundo, já ser escolhida pelo case em si. Não, eu quero um apartamento que seja da Modulari, que seja um Modulari, né? E o terceiro, natural, que as outras construtoras também começassem a fazer a mesma coisa, porque se começassem a fazer, a gente estava no caminho certo. Quando te copiam, é sinal que você está fazendo bem feito. Perfeito. E você, não, já estão fazendo igual, já me copiaram. Não, que bom que estão me copiando. Ótimo. Né? Só força que por eu ter iniciado essa situação,
que eu esteja na frente e faça melhor ainda, né, para gerar mais pioneirismo e mais tendências. Perfeito. Né? E aí, nessa estruturação, né, da modulação e de ser escolhido por esse mérito, fico feliz que a gente atingiu isso o ano passado, de eu ter clientes que a gente tinha terminado a venda de um empreendimento, não tinha mais apartamentos do estilo modular, e a gente estava fechando outro terreno, já estava com o projeto em andamento, mas não tinha ainda escopo como ia ser o prédio de fato. A cliente falou assim, não tem problema, eu sei que vocês fazem prédio bonito, bacana, eu já vi, o conceito é bacana, o arquiteto que vocês têm, Robson Nascimento, diga de passagem, é um excelente arquiteto que ajudou muito no nosso conceito, nós sentamos junto ali, concebemos isso junto, eu e o Robson ali, diante dessa necessidade, que é um amigão nosso aí, um parceirão de muitos anos. Curioso, né? Eu conheço o Robson por um contato que nós tivemos juntos há muitos anos atrás. E passando por Jurerê, muitas vezes eu consigo reconhecer uma casa que foi dele, que foi o projeto dele, porque ele tem uma assinatura própria dos projetos dele, né? Exatamente. E eu acho que isso para um arquiteto, se você estiver assistindo aí, Robson, parabéns, mas acho que isso para um arquiteto deve ser o máximo do reconhecimento, né? As pessoas reconhecerem um projeto dele sem saber que o projeto é dele, né? E ele sempre falou isso. Ô Jorge, quem olhar para a Modulari tem que saber que é um prédio da Modulari. Sensacional. Então, ele conseguiu envelopar muito bem isso. Hoje quem olha sabe que é Modulari. E o case interno, que é aí que chamou a atenção. Essa cliente, né? Ela foi a cliente, eu falo a 01, eu tenho muito carinho por ela. Ela não mora aqui em Floripa, mas ela, há alguns meses, no final do ano, acho que foi no final do ano, ela veio, eu fiz questão, falei assim, pode chamar ela, veio com o namorado dela, a gente sentou, bateu um papo. E ela estava querendo saber como é que estava a questão, aprovação, obra, andamento e tal. Aí eu interrompi, você sabia que você é minha cliente 01? Ela, como assim eu sou seu cliente 01? Você é minha cliente 01. Você legal. Foi a primeira que quis comprar um novo apartamento nosso sem nem saber como é que era o prédio. Porque você veio pelo conceito. Sensacional. E esse era, dos 3 objetivos, foi o primeiro alcançado. Validou a ideia. Validou. Segundo, nós já temos um monte que estão fazendo as customizações hoje e até, inclusive, que já entraram em contato com a gente perguntando se não era modular. Eu falei, não, é parecido com o que a gente está fazendo, mas esse daí não é a gente. Que legal. Ponto 2, eles já estão vendo, não vou falar copiando, estão vendo que é uma tendência, porque é natural, o cliente ele quer exclusividade, ele quer um negócio para ele. Né? O apartamento é o que eu vou usar, eu com a minha família. E tá tudo bem. Na verdade é uma espécie de um benchmarking, né? E as empresas têm que fazer isso mesmo. Cara, tem alguém que está fazendo bem feito ali. Né? O que, se a gente pegar de novo, né, conceito de benchmarking, puxando de novo aqui pro conceito de gestão. Cara, não é necessariamente eu copiar igualzinho, mas puxa, como é que a ideia que aquele cara teve, que ele está aplicando daquele jeito, se encaixa no meu modelo de negócio? Perfeito. E aí associar isso ao seu modelo de negócio. É muito perigoso, inclusive, o copiar, né? A gente... Inclusive nas nossas consultorias aqui a gente fala muito sobre isso, né? Porque fulano tá fazendo desse jeito, eu vou fazer igual. Peraí, o público dele é igual ao seu? A oferta dele é igual à sua? O ticket é igual? A história dele é igual? Exato, porque se não é, cara, o que você pode fazer é entender que isso é uma tendência e estudar o teu negócio ao ponto de tentar encaixar alguns elementos daquele benchmarking no seu portfólio, na sua oferta, no seu modelo de negócio. Né? Eu acho que aí tá tudo bem, é legal, é saudável e positivo para ambos os lados. Para quem é o benchmark e para quem foi benchmarkeado. Né? Com certeza, é bem isso daí mesmo. Muito bom. E aí a Modulari é isso. Então agora tem o ponto 3, ser conhecida como marca, que é claro, tem todo um processo para que isso, né, se consolide, tem um tempo aí, mas acho que estamos no caminho certo, porque já está 66%, falta só mais 33%. Legal demais, a produção vai colocar aí pra gente a marca da Modulari, vai colocar um vídeo legal pra gente aí para poder mostrar um pouquinho da identidade dos empreendimentos. E vamos lá, vamos evoluir um pouquinho aqui. Já ficou muito claro que os projetos são modulares, o cliente escolhe como vai ser a unidade que ele vai escolher, seja para investir, seja para alugar, seja para morar, mas o conceito do modular, né, o conceito de entender a jornada, eu acho que não vai só no projeto.
Você consegue já customizar isso ao longo da jornada, na experiência do cliente como um todo? Você diz ali nessa espera até o prédio ficar pronto, né? Isso. Como é que você personaliza isso para a vida dele? Perfeito. Você já conseguiu avançar nisso? É um desafio? Como é que você está tratando isso? Bom, por si só a questão de você começar a customizar, né, e dar a cara, a identidade para cada unidade ali, para cada um, você imagina, um prédio com 90, 100 apartamentos já é algo bem... Espetacular. Espetacular e com vários pontos de atenção. Porque, de novo, você não tem um apartamento tipo. Exato. A gente tem cada um ali já com a sua determinada planta, com algumas observações, enfim. Então, você tem a gestão da gestão depois, após isso, né? Isso no dia a dia deve dar um trabalhão para você. Não dá, com certeza. Mas um pouco antes, né, da própria execução do apartamento dessa pessoa, né, do cliente ali, a gente tem ali e foi muito legal porque, além disso, o case Jurerê também provocou a gente entrar num modelo que existe muito lá no mercado, que é o modelo a preço de custo. Então, esse modelo a preço de custo, a gente tem modelos incorporados, que é o normal do mercado, e o preço de custo é onde o pessoal se une ali de forma bem rápida, onde se une um grupo para conceber um empreendimento e tem uma gestão por trás. De forma bem resumida, e a Modular também tem esse case lá, como muitas outras construtoras o fazem lá. E, primeiro, a gente aprendeu com esse tipo de sistema que a prestar mais atenção para o cliente e dar mais retorno, porque como são vários sócios, você precisa constantemente estar ali explicando, mandando recados, vendo as evoluções, né? O projeto está em tal fase, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele não é só um cliente, né? Ele é um sócio, é bem diferente. Ele é um dono e a gente é o contratado. Perfeito. Né? Então a gente tem que mostrar que a gente está... Apesar de a gente ter gerado todo o case, ter adquirido o terreno, ter feito o projeto, né? Feito toda a viabilidade para que acontecesse, mostrasse que ele valia a pena, né? Para algum investidor ou comprador, produto final quisesse estar adquirindo, precisa desse cuidado, né? De a gente dar esses feedbacks, dar esses retornos, coisa que no incorporado normal você acaba não tendo tanta necessidade ali. A pessoa compra, ela tem um contato com o corretor ou com o gerente de vendas ali. Quando que ia acabar chegando no CEO da empresa? Muito pouco, né? E nesse modelo, provavelmente você, como CEO, acaba tendo contato com quem? Com certeza, com vários. Aí tem alguns, não, mas eu quero conhecer o dono, tenho que sentar com o dono, porque eu também sou dono, enfim, eu acho maravilhoso essa troca. Então, a gente foi tendo que... também trouxermos essa situação de um atendimento mais personalizado por terem os donos, a gente acabou levando para os incorporados também. Então, o grupo de mandar as notícias, de mandar vídeo de obra, de mandar todas essas evoluções e ter esse contato mais mensalmente, né? E aí a gente englobou para todos, né? A gente tem um jurídico fantástico também, que é a doutora Ana Travisani. O escritório dela, se não é o melhor, provavelmente é um dos melhores nessa área de empreendimentos com cunho de associativo, SPE, a preço de custo, né? E aí também a doutora Ana ajudou muito, né, a gente nesse caminho, né, do trato com os associados, com os próprios clientes, e a gente... gerar mais previsibilidade, não esperar que eles venham, né, colocando, por que não fez isso? Porque senão a gente já se adiantar para dar os retornos antes de ser até mesmo indagado, né? Uhum. Então esse conjunto já veio ajudando. Gerencia o risco, né? Já gerenciar. E aí indo para a parte juntando com a experiência, já era uma situação normal da Modular, porque a gente não espera ali acabar a obra para te entregar o que você a princípio tinha decidido, porque lembra do Viva na Sua História? O empreendimento demora aí 3, 4, 5 anos às vezes para se consolidar. Uhum. Pode ser que a tua história mudou nesse meio do caminho. Perfeito. Então, mais ali para o meio, 60% da obra, a gente tem um last call. Nesse last call a gente retorna, né, esse contato com os clientes para ver
E aí, a sua fase ainda é a mesma, a sua história ainda é a mesma? Veio uma criança a mais, não veio? Vai vir, não veio, exatamente. Tá vindo mesmo morar para Floripa? Não, acabou surgindo uma outra oportunidade, na verdade eu vou para os Estados Unidos, eu vou deixar para locação. Ou era para investir, agora vai ser para morar? Exatamente. Várias coisas podem acontecer. Que legal. É a sua história, né? De novo. Cara, e aí vai bem no cerne da pergunta do motivo da pergunta que eu fiz, né? Que é entender, puxa, se durante a experiência a gente consegue também customizar a jornada do cliente, cara, acho que você respondeu na medida. Cara, teve algum cliente, você citou aí a 01, né? Eu acho muito legal quando a gente conversa com outro empresário, porque, cara, depois de anos empreendendo, o cara consegue lembrar de um cliente, de um caso, de um fato, e isso é o empreender mesmo. Mas teve algum caso assim de solicitação, de customização que foi muito inusitado e que virou assim mudou o jogo? Putz, a partir dali a gente passou a ofertar um negócio que a gente não ofertava, ou a gente não conseguiu resolver, mas a gente tentou. Tem algum caso curioso que você pode dividir com a gente? Um caso em si tem bastante. O que é legal realmente ali na verdade, quando você senta com o cliente, você coloca o seu corpo de arquitetura e aí senta ali o casal ali e ele começa a poder... Não, eu posso falar mesmo o que eu quero? Eu posso desenhar? Não, desenha aí o que você quer. E aí pega, né, ele vem, mas é isso e tal. E aí, claro que por vezes ele começa a colocar coisas em posições que não vão fazer sentido e tal. Que é assim também, é o que eu sempre brinco. Pode até não fazer sentido, mas lembra que é a história deles. Se ele tá achando que vai fazer mesmo, da gente depois explicar, ele ainda achar que do outro jeito era melhor e dá para executar, vamos executar. É para ele, não é você que vai morar, não sou eu que vou morar, é ele que vai morar. Legal. Né? Cara, e o arquiteto topa esses desafios todos? Eles ficam muito felizes, é muito legal. Depois, legal esse cliente, porque é desafio para eles também. Né? Cara, que legal. E aí quando você fala, oriundo disso, teve outras situações que viraram case, sim, a gente teve casos de a gente ter um produto, um estilo de planta que era o oferecido, a gente colocava 1, 2, 3 tipos de exemplo de plantas, né, para você começar a entender, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer. E teve uma delas que a gente alterou, oriunda de um casal, que ele falou assim, mas isso aqui fica até melhor do que do jeito que a gente oferecia. E ele passou, o case dele passou a ser um case oficial nosso. Uma das opções eles nem sabem disso, mas a gente sabe, acabou acontecendo isso daí, ficou melhor. É um detalhe assim, pouca coisa, mas ficou mais fluido, ficou melhor daquele jeito. Que legal, que legal. Então a gente também aprende com eles. Bom demais, bom demais. Cara, eu tô pensando aqui, eu te fiz a pergunta do arquiteto agora, né? Por que eu te fiz a pergunta do arquiteto? Porque... é uma profissão que eu tenho muito respeito e que tem um quê de arte no meio, né? Com certeza. Tem um quê de arte, não é só uma ciência, eu acho que é um híbrido das duas coisas. E por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas eu imagino que o lance da inovação, da customização, né, da modularização, impacta na cultura da empresa como um todo. Então, mudando um pouquinho agora o tema, né, ou a área que a gente vai falar. Pensando no teu time interno, em como você conduz isso com o teu time, tem algum trabalho especial que você precisa fazer, tipo treinamento com a galera? Olha, como você falou, pode não fazer muito sentido pra gente, mas se a gente explicou pra ele por que não faz sentido e ele ainda assim quer e dá pra executar, nós vamos executar. Como é que é treinar a galera? A galera se adapta bem, faz parte da cultura, de vez em quando tem pode contar real, de vez em quando tem uma dor de cabeça com alguém dentro de casa ou não? Tem. Tem. E principalmente na obra, engenharia, mas não dá porque é assim assado. Eu falei assim, tá, mas por que não dá? Não, porque é assim que é feito, assim. Tá, mas assim que era feito. Aspas. Produção, acho que o nosso convidado não gostou do vinho. Eu tô vendo que ele tá bebendo devagarzinho. Gostou do vinho ou não? Não, é que vai que eu começo a falar besteira aqui, né? Então eu vou mais devagarinho, né? Gostou do vinho? Top! Que vinho que é esse aí? Mosquita Muerta é o vinho de hoje. Vinho argentino, é um blend. Vou colar aqui atrás, tem Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Gostou? O entrevistado ganha um desse aí? Top, hein? Ele vai quebrar o protocolo, produção. Vou pedir a gentileza de vocês. Pega em cima da minha mesa, por favor. Já vamos entregar agora, porque não dá para deixar um convidado sem o presente dele, né? Era para entregar no final do episódio,
nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui e vamos fazer a entrega neste momento. Top, hein? Obrigado. Eu entrego na embalagem que é para vocês não saberem que eu estou entregando um vinho bem diferente desse aqui que a gente... Ih, ele vai abrir. Vamos conferir, né? Ele vai abrir, ele vai conferir, se é vai mesmo. fazer a checagem. Vamos ver se é mesmo. É ele mesmo, viu? Pode confiar que é ele mesmo. Muito obrigado. Bom, imagina. Obrigado você pela presença. Eu já fui atravessando o protocolo aqui, então. Não tem problema. Quem não chora não mama, né? Não tem problema. O protocolo serve para ser quebrado. Coisa linda. Obrigado, gente. Vamos lá, voltando para a nossa pergunta. Eu te perguntei das dores de cabeça, você estava falando da turma de engenharia ali. E aí tem essas temas, né? Porque você acabava fazendo de um jeito, não, porque é assim. Não, entendi que é porque assim, era assim, mas não dá para ser desse jeito, me explica. É que nunca foi feito, porque... Tá, mas entendi, nunca foi feito, mas não dá para fazer... Ou nunca foi feito. Ou nunca foi feito, exatamente. É que a gente pode ter problema. Então, mas enumere os problemas, vamos tentar aqui, porque Aí vocês também me corrigem, né? Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, tampouco sou técnico, sou metido a eles, porque querendo ou não, já são alguns anos também, né? Vendo tendências, né? Graças a Deus tendo a oportunidade também de fazer boas viagens lá para fora, vendo outros cases em outros países, enfim, vendo funcionar também algumas coisas que eu acabo tentando colaborar para tentar trazer a cultura ali para a execução, né? Cada país é diferente do outro, claro, mas tem algumas coisas que um costuma fazer que o outro não faz, que de repente poderia fazer e faria sentido e realmente seria tão bom quanto. Né? É o caso do steel framing. O steel frame, né, para quem não conhece ali, o famoso gesso cartonado, o drywall ali que você usa, por vezes ele também foi interpretado como paradigma, né? Não, isso aí de papel é horrível, não presta. Pô, pera um pouquinho, a gente está falando de um mercado nórdico, europeu, que usa muito, Canadá, Estados Unidos, né, toda a norte da América do Norte usa, então acho que não é bem por aí. E aí, entendendo um pouco mais, indo mais a fundo, né, sobre o assunto, é que na verdade você tem toda uma situação técnica que você tem que procurar para executar, né? Se você não... uma das situações mais simples, se você pegar e colocar só os perfis de steel, parafusar o drywall de um lado e o drywall do outro, lógico, óbvio que você vai ouvir, tem uma parede de barulho aqui no meio, você não tem nada isolando, tem que colocar um tratamento, uma lã de rocha, uma lã de PET internamente. Tá. Por vezes você tem que fazer o frames mesmo, fazer os frames ali, um USB naval, mais o gesso cartonado posteriormente. Numa placa, no caso do banheiro, você vai usar uma placa RU, que é resistente à umidade. Tem casos que você tem que usar uma placa intempérie mesmo, que vai aguentar chuva, sol, né? Na parte externa, existem vários tipos. Tem placa que aguentar temperatura. Então você tem que entender o que você está fazendo. Aí sim vai performar de forma correta. E algumas construtoras que começaram a protagonizar esse tipo de material não se atentavam e não usavam, não sei se por custo, que claro que acaba ficando mais caro, não é que é mais caro fazer desse jeito comparado com a alvenaria. É muito parecido. O problema acaba sendo na mão de obra, né? Que você tem uma mão de obra muito mais escassa, atenta e que contribui mais para o jeito convencional do que para esse formato. Mas quando você tem uma mão de obra, principalmente ferramentas, que é um problema no nosso país, né? O profissional não anda com ferramenta, não tem. Você chama ele na tua casa, tá, ele não trouxe a trena para medir ali, né? Então a gente tem essa dificuldade no Brasil. Sensacional. É incrível. Então, ferramenta ali a laser e tal. Se você trabalhar de forma assertiva, correta ali, como manda, né, o manual ali, vai desempenhar por vezes muito melhor do que o tijolo, por vezes não. Melhor que o tijolo. A gente tem testes de som, de parte térmica muito melhores do que o tijolo, que o bloco de cimento, a depender de como você trabalhou com um e com o outro. Você moraria numa casa feita por steel frame?
Eu moro numa casa feita por steel frame. Essa pergunta foi uma pegadinha para você. Eu moro numa casa. Minha casa é uma das primeiras casas em steel frame de Jurerê, não fui eu que construí. Pasme que quando... É claro que ela era uma casa mais antiga e eu teria que reformá-la. Quando eu descobri que ela era de steel frame, eu falei, vou ficar com a casa. Porque muito mais simples para você provocar modificações. E além de tudo conecta com a sua história, né? Sim, não só... Então, mas a partir da minha história, por saber que é um material mais fácil para você fazer as modificações, ou seja, modular, customizar, você precisa modificar. Os nossos apartamentos, um outro detalhe que a gente não comentou aqui ainda, não é porque você decidiu que agora então a sua história, você tá com, vamos dizer, com 2, 3 filhos ali, você vai precisar de 3 dormitórios, não é porque você pediu pra gente criar naquele formato que ele também não vai poder ser modificado. Você tem a oportunidade de desmontar também seu apartamento e transformar ele em um apartamento com menos cômodos ou até mesmo fracionar em módulos menores como estúdios para você de repente alugar. Então, o pessoal ali às vezes estava com um apartamento de 200 metros quadrados, né? Se a gente for procurar a rentabilidade nesse apartamento de 200 metros quadrados, se você quiser alugar, pelo preço que ele é hoje, principalmente em Jurerê, versus o que ele te traria de um mensal, vamos dizer de forma mais conservadora, né? E primeiro que você achar esse ticket para pagar ali 15, 18, 20 mil reais por mês para ser compatível com o que ele vale, é mais escasso. Mas beleza, encontrou. Mas se você já ficou ali com 6 meses de vacância, você já tem 6 meses que você não está com esse valor entrando. Perfeito. Se você pega e fatia ele, né, em 8 de 25 metros, né, você vai ter 8 que poderiam tá dando 3 mil reais por mês, por exemplo, que você vai atingir ali o mesmo número e até às vezes mais. Sua vacância não vai ser tão alta. E se houver também tá ok. Tá um que não tá alugando, o outro você pode performar, enfim, Perfeito. Muito mais simples. Então você não tem que pensar, putz, estou com esse apartamento agora, tenho que vender porque o meu filho foi morar nos Estados Unidos, outro foi para não sei aonde, agora o que eu faço? Um olha para a cara do outro, não, isso aqui é muito grande pra gente, briga com a mulher, que o apartamento tá grande, tem para limpar e precisa de 2, 3 funcionários. Não, dá para você modificar ele também depois. E esse modificar depois, que aí eu falei, não, então a casa eu posso adquirir. Que aí eu imagino que é muito mais fácil do que fazer na alvenaria, né? Totalmente. Você desmonta, você não quebra. É diferente. Perfeito. Você desmonta, é muito menos lixo, muito mais pró-natureza, menos desperdício, né? Sensacional. Então, e aí como a casa era de steel frame, eu falei, não, essa casa eu vou conseguir adaptar ela ao meu gosto muito mais fácil. Sensacional, Jorge. E a gente sabe que você está numa jornada aí de inovação dentro da Modulari, que não é só em termos de produto, até porque inovação em produto já faz parte do DNA da empresa, né? Nós estamos aí, inclusive, com uma parceria em andamento para desenvolver inovações dentro dos processos internos, administrativos e assim por diante. O que te despertou como empresário para isso, né? Você participou aqui do nosso evento recentemente, do Dia Zero, onde a gente abordou aí a temática de automação e inteligência artificial dentro dos processos. Queria entender assim, cara, o que você vê de oportunidade aí e que se conecta com essa essência, com esse DNA da Modulari? Bom, a Modulari já iniciava com essa dorzinha, precisava ser diferente, né? A questão dessas grandes modificações tecnológicas que vem acontecendo cada vez mais rápido, né, e mais de forma impressionante, veio despertando interesse cada vez mais, né? A gente que procurava, né, de alguma forma fazendo diferença do que os demais ali, ela aguçou mais ainda tudo isso. E a gente vê ali, hoje, se uma empresa não se posicionar com um fornecedor, né, te atendendo um tipo de serviço, né, trazendo essa parte de tecnologia, ou você não gerando um setor, você está fadado a acabar. A gente vai ver com certeza empresas gigantes do mercado desaparecendo nos próximos anos, bem como vamos ver também pequenas empresas menores também crescendo muito de forma assim avassaladora.
e também empresas grandes que se movimentaram e mudando completamente o formato que elas trabalhavam antes. Exatamente. Né? Por vezes até, de repente, mudando de setor, né? Mudando eu trabalhava numa parte da esteira que foi suplantada pela essa tecnologia e teve que mudar todo, né, a mira para outro lado. Né? Então, não é uma situação inerente só de construtoras, todas as empresas, sem sombra de dúvidas, vão de alguma forma sofrer isso, né? E não dá para você não prestar atenção nisso que está acontecendo. Tem que trazer para ontem. E, cara, ainda tem muita gente que não está prestando atenção como deveria nisso, né? A gente está literalmente imerso nisso, né? Eu tenho participado semanalmente de eventos presencialmente aqui no Brasil e online em eventos internacionais. E o que vem pela frente, a palavra que você usou é correta, é avassalador, né? Um estudo do MIT mostrou pra gente, há um mês atrás, que o que a gente tinha de capacidade de inteligência artificial em novembro de 22 representava, vamos dizer aqui, uma unidade de inteligência, tá? O que a gente tem hoje, né, e já evoluiu demais, né, se a gente pegar os modelos de inteligência artificial, hoje tem mais de 37 mil modelos de inteligência artificial diferentes. O que a gente tem hoje representa 4 unidades do que a gente tinha em novembro de 22, né? Vamos dizer que a gente andou quase 3 anos, 2 anos e meio para evoluir 4 vezes. A expectativa é que os modelos que vão sair agora, nós estamos na iminência de sair, por exemplo, o modelo do GPT 5.0, né? Esse modelo vem aí com a promessa de controlar o seu computador, dele poder trabalhar dentro de uma planilha por você, dele poder abrir o seu e-mail e disparar um e-mail para alguém conforme a sua orientação. Então imagina o potencial que isso traz para o dia a dia de uma empresa que tem muitos colaboradores que fazem trabalhos repetitivos todos os dias. Puxa, se o trabalho é repetitivo, se eu consigo dizer para a IA que ela pode usar o computador do fulano para enviar aquele e-mail de cobrança que ele envia 10 por dia, 15 por dia, 20 por dia, talvez eu não precise mais dessa função dentro da empresa. Com certeza. Cara, olha o que vem pela frente. A expectativa e a previsão, na verdade, não é nem expectativa desse estudo, é entre dezembro desse ano, dezembro de 25, nós estamos gravando esse episódio agora em junho de 25, né, dezembro de 25 e março de 26, a gente ter 360 unidades de inteligência, que a gente tinha uma em 22. Uau. E tem 4 agora. Por quê? Porque nós estamos numa curva exponencial, nós estamos literalmente na ascendente da curva exponencial. E o mais assustador, a partir desse momento, vamos dizer que seja em março de 2026, a cada 4 dias nós vamos dobrar a capacidade de inteligência artificial. E de novo dobrar. Passou 4 dias, dobra. Passou 4 dias, dobra. Me diz, dobra, se não tem como não olhar. Como não ter um olhar atento para isso. O mundo inteiro vai mudar. O mundo, os negócios, as cadeias produtivas vão mudar, né? A relação da cadeia como um todo. Quando a gente fala do mercado imobiliário, por exemplo, são diversos atores, né, nessa cadeia como um todo. A cadeia vai se integrar de uma forma diferente do que ela se integra hoje, porque algumas funções aí no meio atuam como intermediários, né? Você pegar o mercado de seguros, talvez a gente não precise do corretor. Talvez a gente precise de um número menor de corretores. Olha que loucura o que vem pela frente, né? E é muito legal entender que o grande ponto não é você... Puxa, então minha empresa vai morrer? A IA vai acabar com a minha empresa? Eu tenho dito, né, tenho defendido uma frase que até já virou clichê no meio, que é: nenhum profissional vai morrer por conta da IA e nenhuma empresa vai deixar de existir por conta da IA. O profissional e a empresa vão deixar de existir por uma outra empresa ou por um outro profissional que adotaram IA antes dele. Eu acho que essa é a... Esse é o racional. Faz sentido? Com certeza. Esse. Bom demais, cara. Bom demais. Vamos lá. Olhando para dentro da empresa, né? Você já tem um DNA de inovação dentro da tua empresa, a gente já falou um pouquinho de cultura, né? Essa dificuldade do novo, puxa, mas nunca foi feito assim, tudo bem, mas nunca foi feito, mas dá para fazer? Você já falou um pouquinho sobre isso, já vencemos essa etapa aqui no episódio. Minha próxima pergunta é: como é que está sendo a receptividade da tua galera com essa nova onda aí de IA e automações?
A galera tá com medo, tá motivada, meio a meio. Como é que você tá percebendo isso no seu time? Na verdade, hoje eu vejo que quem está lá dentro com a gente já embarcou muito seduzido pelas inovações que a gente já vinha protagonizando. Então, a ideia da empresa de ser inovadora, você acaba trazendo pessoas que convergem com esse espírito. Exato, né? A gente já tinha naturalmente esse tipo de perfil lá dentro, né? E agora vai virando mais um prato cheio, né? Porque a gente vendo as possibilidades, aonde a gente pode chegar e principalmente muitas reuniões que a gente acabava tendo, né? Que a gente tinha ali falando sobre... imagina a hora que a gente conseguir isso com isso, tal, tanto que ia ficar bacana, como seria mais rápido, tal. Mas é legal esse projeto, talvez ali até 2026 a gente consiga. Não, é amanhã. A gente já vê que o que a gente pensava em um ano, 6 meses, 4 meses, o que a gente pensava em 4 meses, talvez esse próximo mês a gente já consiga. Isso é sedutor, é bacana para quem gosta do assunto, é um prato cheio, como eu disse, né? Exatamente. Não vai dar, vamos conseguir, vai ser possível, né? E aí, o que é bacana? Esse impacto ali dentro da empresa, né? A gente tem uns até mais assíduos ainda, né? Lá dentro, nessa parte de inteligência artificial. E ele já chegou até, inclusive, Dudu, escreveu um livro. Que legal. Ele escreveu um livro com a inteligência artificial. Sensacional. E, claro, mas ele não... Aí é fácil, eu também escrevo. Não, pera um pouquinho. Tem tudo que ele pensa sobre o assunto, tá tudo ali incorporado. Ele foi colocando todo, né, o famoso prompt, né, como é dito ali nessa linguagem do IA, do que você quer que aconteça. Ele foi construindo toda a narrativa e conduzindo para onde ele queria o resultado daquele livro, né? Sensacional. E esse livro eu achei muito bacana até para demistificar um pouco essa palavra que você usou, que é assustador, né? Entendi que você usou no sentido da velocidade, que é assustadora, mas também assusta muita gente no sentido, mas e aí, vamos ser controlados, A gente sabe que o ser humano é um serzinho complicado, né? Tem pessoas que de fato vão tender para esse lado, mas desde que mundo é mundo já é desse jeito, seja lá qual tipo assim, de criação que foi feita, né? E tem aquele lado que é usado para o desenvolvimento, que para o bem, enfim. E aí o que ele aborda ali no livro, né? Que na verdade a IA ela vem para fazer a gente retornar à essência humana, a gente poder estar aproveitando mais para que a gente foi feito, né? A ter o seu momento mais com... Ele comenta ali no livro, é bem bacana. O livro de fato foi mais rápido e eu cheguei no resultado de forma mais rápida, sem perder tanto tempo ali escrevendo. E por eu não ter gastado tanto tempo, eu tive mais tempo para passar com meu filho. Exatamente. Eu tive mais tempo para viver como ser humano. Então, eu acho que esse recado é bem importante, né? De a gente enxergar a IA, né? Tentar fazer ela arrumar para esse lado, né? Porque ela vai para o lado que a gente for escolhendo, exato, né? E que ela vai fazer a gente recuperar essa possibilidade de estar junto, de ter mais tempo, de parar aqui, tomar um vinho, bater um papo, né? Falou ali o 5.0 que você comentou, o chat Exatamente. GPT. Então ele tá ali no teu computador, tá mandando e-mail, tá respondendo algum cliente, fazendo alguma coisa. Tarefas que não precisam de mim. Exatamente. E a gente tá aqui batendo um papo, né? Ao mesmo tempo batendo um papo diretamente com quem está nos assistindo, tomando um vinho aqui tranquilamente, né? Perfeito. E com um tempo, né, talvez maior, de repente teria que estar fazendo um podcast em 15 minutos, dá para fazer maior, 30, 40 minutos. Exato. Ser humano. Perfeito. Né? Ser humano. É muito legal porque essa tua fala conecta muito com algo que a gente acredita muito aqui, que o Igor, nosso CEO, também host aqui do podcast, não está aqui hoje porque está num evento em São Paulo, por isso ele não está na gravação. Um abraço para o Igor. Tá voltando aí, um abraço. Na semana que vem ele vai estar de volta com a gente.
E ele traduz isso, e eu assino embaixo, como mais uma das criações divinas para a evolução da humanidade. Boa. Se a gente pensar Revolução Industrial, mudou a forma como o mundo viveu. Se a gente pensar em internet, mudou a forma como o mundo vive. Se a gente pensar em smartphone, mudou a forma como o mundo vive. Alguns medicamentos mudaram a forma como as doenças foram tratadas. Algumas tecnologias mudaram a forma como o mundo viveu. E com a IA não é diferente. Ela vai nos permitir atingir coisas que não eram atingíveis antes. Obviamente, tem o lado místico, catastrófico, como tudo tem, como qualquer novidade tem. Mas o nosso papel aqui é trazer isso para o bem das empresas, para o bem do negócio. A gente acredita que na Templum faz parte do nosso propósito, que não é o governo A, B ou C que vai fazer o nosso país evoluir de verdade. A gente acredita que é um movimento de empresas que geram empregos, que geram riqueza, que movimentam a economia, que fazem com que o dinheiro circule e que vai fazer com que o nosso país saia daqui. E a IA é uma ferramenta incrível para isso. Né? Então, acho que esse é o recado que fica e que precisa ser dado. Né? E para a gente seguir nessa trilha aqui, encaminhando para a reta final do nosso episódio, o mais curioso né, a Modulari veio num mercado que, me corrija se eu estiver errado, é bastante tradicional, continua fazendo, os processos são os mesmos há muitos anos, ela veio trazendo algo diferente, né? Um conceito de o cliente pode escolher como vai ser, né? Viva a sua história, viva na sua história. E aí, essa onda de inteligência artificial, claro, ela tende a mudar todos os mercados, mas cara, como é que você vê isso nesse mercado tradicional de construção? Esquece um pouquinho a Modulari agora, que já tem isso no DNA, e olha para o mercado de construção. O que você vê de barreira, de risco, de desafio aí? O que você vê de oportunidade dentro desse mercado como um todo? Não vejo assim pelo âmbito de barreiras, não. É muito mais no quesito oportunidade. A gente sempre falou que é muito difícil você conseguir trazer a tecnologia para o canteiro de obra, para o pedreiro, né, para o servente que ele está ali, por vezes que tem uma cultura um pouco, né, mais humilde, não tem tanto não foi aquele cara que foi para a tecnologia, né? Mas sem sombra de dúvida também vai trazer qualidade para esse cara, né? Que é o que a gente estava falando antes, para ele executar com mais excelência, ele ter um acompanhamento mais prático, objetivo, que proporciona menos possibilidades de ele errar. Se ele erra menos, menos retrabalho, né? Quem sabe, então já terminei, posso ir embora, né? Enfim, a performance vai melhor, o metro quadrado de execução de obra ele vai conseguindo fazer com mais excelência, com mais velocidade, logo recebe por isso e, né, tem a família, enfim. E no começo, quando eu comecei a olhar sobre a inteligência artificial, isso aí para a obra em si vai ser muito legal dentro do escritório, vai trazer essas amarrações, mas nas obras em si, para as construtoras, isso ainda vai demorar para afetar. Agora, depois do dia zero, muito também com a colaboração de vocês aí, a gente vem vendo que é realmente uma loucura. Vai amarrar, vai afetar todo mundo e tem muita chance de afetar mais de forma positiva, de novo, se a gente conduzir para esse lado, né? Do que de ter barreiras. A barreira é aquilo, a barreira só existe aquela barreira que você acredita ter. Exatamente, né? Exatamente. Eu não acho que não vai dar, então, você já acha que não vai dar, então realmente já temos uma barreira, né? Você mesmo. E cara, o mercado atual de construtores, né, de incorporadores, quanto que você acha que, se você fosse dar uma nota aí de 0 a 10 ou de 0 a 100% aí, quanto você acha que a galera já está olhando para isso? Papum, 0 a 100%. Muito pouco, muito pouco. Estamos falando de 10%, 15%? Acho que não temos 10 não. É. Acho que ainda não. Muito embora
agora sim, usando o assustador, de forma assustadora, isso daí pode mudar em poucos meses. Exato, porque tem capacidade de investimento, né? Tem capacidade de investimento. Então, a hora que uma incorporadora, especialmente uma grande incorporadora, perceber que, puxa, o mestre de obras pode, na obra, no final do dia, fazer um vídeo da obra. Isso. E mandar pelo WhatsApp dele, isso alimentar o sistema lá no escritório, preenchendo o diário de obra, dizendo, olha, hoje nós finalizamos a laje do segundo pavimento do setor norte do empreendimento XYZ. E que isso tem uma barreira de uso muito baixa, não tem uma barreira tecnológica, né? O mestre de obras não precisa acessar um aplicativo, logar num sistema. Não, ele vai fazer isso no WhatsApp dele, como se ele estivesse mandando uma mensagem para a esposa dele ou para o filho dele. E o vídeo não mente, né? Tá ali, Exato. É o real, menos chance de erro, de novo, né? A hora que essa galera perceber isso com capacidade de investimento, aí eu concordo com você. Eu acho que é um negócio... tomar muito cuidado com a minha fala aqui, mas de tiro curto para acontecer muito rápido. Pelo menos o primeiro passo. Pelo menos o primeiro passo. Sim. Implementar e fazer isso acontecer em larga escala não é tão simples, demora, depende de conhecimento, de dedicação, enfim, de investimento. Mas o primeiro passo eu acho que ele é relativamente rápido. Mas aí que está o pioneirismo, né? Exato. Foi o que eu comentei a respeito da situação das customizações e de a gente trabalhar dessa forma. A galera vai começar a fazer, mas por obrigação, por óbvio, você tem que estar na frente. Exato. Então, deve ter uma leva que começa muito rápido também a olhar para esse lado, mas quem está olhando antes tem uma tendência a desempenhar melhor, né? Exato. E, cara, para a obra, né, esse exemplo que eu dei aqui, né? Puxa, o diário de obra no final do dia, um vídeo, uma foto, ou, por exemplo, né, o vídeo mostrando se a turma de obra mesmo está usando os EPIs, né? Cara, isso às vezes impacta em 1, 2, 3% do custo final da obra, e isso para uma incorporadora não impacta num percentual desse de jeito nenhum, muito menos. 0, nada. Não, desculpa, talvez eu não tenha sido claro aqui. O que eu quero dizer é, o controle que você consegue estabelecer talvez te reduza 1, 2 ou 3% do custo da obra no final das contas. Fatalmente. Cara, ou talvez até mais do que isso, porque você consegue acompanhar, olha só, o que saiu de estoque no dia de material bate com o que foi produzido no final do dia. Sim. Isso é o mais óbvio, né? Exato. Tem coisas que às vezes a gente nem sabia que estava acontecendo, que eu perdi e não era por mal, e você passa a ter um novo ganho que ele nunca foi mensurado. Exatamente. Cara, como ninguém nunca olhou para isso, como nunca ninguém percebeu? A IA percebeu. Exatamente. Né? Porque ela é um acúmulo de informações de todo tipo de olhar, 360, que a gente, por obrigação, tem que utilizá-la para ampliar o nosso olhar também, mas é uma máquina com muito mais dados ali, né? Exato. Então ele vai trazer coisas que a gente nunca viu. A gente tem defendido um modelo um pouco diferente do que a gente tem percebido o mercado trabalhar, né? E talvez seja uma questão de tempo, e nem estou dizendo que é um modelo melhor ou um modelo pior, é só uma visão que nós temos, né? Assim, e ela nasceu quando a gente parou para refletir. Me lembro, foi uma conversa aqui no escritório mesmo, eu e o Igor, quando a gente parou para refletir sobre o termo que é muito usado, que é o AI First. Né? AI First, né? First primeiro. Como é que eu uso IA antes? Primeiro, em primeiro lugar a IA. Né? E foi aí que a gente começou a pensar o seguinte, enquanto antes disso a gente estava desenvolvendo soluções onde o ser humano continuava fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Então, se alguém tinha que lançar uma nota fiscal, ele ia lá e lançava, preenchendo um formulário dentro de um software. O formulário podia ser mais bonito ou menos bonito e etc e tal. E aí, no final dessa jornada, tinha um botão lá para pedir para a IA analisar tudo aquilo que foi feito e melhorar aquilo que foi feito. Isso não é AI First. O AI First está em a IA me ajudar a preencher o formulário, e eu, enquanto ser humano... Ou ela me avisar que eu deveria ter um formulário para fazer isso, né? E eu, enquanto ser humano, melhorar aquilo que foi feito pela IA. A IA faz a primeira parte do trabalho e a gente evolui depois. Então, cara, esse conceito, pra gente aqui, foi game changer, sabe? Assim, foi
falar, cara, tá aí, o conceito que a gente tem que trabalhar, não importa se a aplicação, né, a gente tem trabalhado a linha dos gênios, né, o gênio da obra, o gênio da contabilidade, o gênio da lavanderia e assim por diante. Cara, a hora que a gente entendeu isso, a gente falou, não é o ser humano trabalhando para IA, eu preencho um formulário para IA avaliar. É o contrário, é a IA me ajudando a listar quais são os insights que eu tenho para reduzir custo, quais são os insights que eu tenho para vender mais, quais são os insights que eu tenho para ser mais produtivo no departamento A, B ou C, como é que eu seleciono melhor as pessoas que vão trabalhar comigo, como é que eu atendo melhor os meus clientes, e alguém do outro lado, especialmente alguém em posição mais sênior, analisando aquele resultado e falando assim, ó, esse insight faz sentido, eu vou adotar. Esse insight faz sentido, eu vou adotar. Esse aqui não faz sentido. A IA precisa melhorar nesse insight aqui. Cara, a hora que a gente pensa desse jeito, não é um recurso a mais que você está colocando. Na verdade, é um recurso que potencializa todos os outros. Claro, totalmente disruptível, né? Sensacional. Né? Não, vai ser... Explode realmente, né? Minha cabeça, cara, literalmente explode toda vez que eu falo disso e eu vou longe, cara, eu vou longe, assim, eu acho que a gente tem um mundo de possibilidades pela frente, aquilo que a gente falou, pra mim e pra gente aqui é uma criação divina pra gente explorar, temos muita coisa pra fazer dentro da Modular e no mercado como um todo, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que a Modular, além de ser um case na inovação dos projetos, vai ser também para todas as incorporadoras do Brasil um case na adoção de práticas realmente inovadoras de gestão no dia a dia, de dentro do escritório, do canteiro de obras e assim por diante. E você tem nosso compromisso de te apoiar nessa jornada aí. Cara, boa. Antes da gente evoluir para o nosso finalzinho aí, algo que a gente não abordou aqui, que você queria dividir com o nosso público aí, que você queria contar pra gente, que você queria dividir aí da tua jornada, da tua experiência... Eu tenho mais 2 ou 3 perguntinhas pegadinhas aqui para você. Ah, é? Você guardou? Eu guardei. Eu dividi com ele, pessoal, tudo que tá aqui, ó, todo esse roteiro. Mas ele não contava que eu tenho mais 2 ou 3 perguntinhas para fazer para ele que estão guardadas aqui. Boa. Como é que é a ideia aí? Tem mais alguma coisa que você queira contribuir com a galera antes de eu te fazer essas perguntas finais? Cara, é isso, Cris. Esse cuidado, realmente prestar atenção, né, a gente falou de diversos assuntos aí, mas com certeza o ponto-chave é esse debate sobre a inteligência artificial e como ela pode colaborar, né, e não deixem de prestar atenção, galera. Quem realmente não se atentar a isso, mas não preciso, ou eu já estou muito velho, ou... né, deixa para os mais novos, não sei o quê, não vai funcionar. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, com certeza, vai ser atropelado. De novo, a gente vai ter uns CEOs puta cabeça que foram história e derretidos, né? Isso é muito improvável. O cara que foi, né, é porque ele tem alguma coisa de diferente. Já tá no DNA dele e ele provavelmente não vai aceitar ficar para trás. Ele vai se adaptar. Mas a gente tem também muitos cases de pessoas teimosas, por vezes. Por quê? Porque, claro, com o que todo o conhecimento outrora que ele teve proporcionou na vida dele, o colocou, né, de certa forma, na posição que ele está, então acaba, às vezes, gerando uma situação meio endeusada, né? Pô, eu cheguei aqui, eu sou o cara, né? Então, se eu tô aqui porque eu não preciso de mais nada. Precisa sim. Quem acha que... Aprendeu tudo, né? Tá fora. Eu trabalhei você sabe disso, eu trabalhei em um hospital que tinha congregação religiosa, né, administrando o hospital. Das freiras. Das freiras, exatamente. E tinha uma freira que trabalhava com a gente que ela dizia sempre o seguinte, Christian, não pode achar nunca que está pronto, porque quando a gente acha que está pronto, Deus nos leva. Então, olha a sabedoria disso, né, cara? Muito. Olha a sabedoria disso. Toda vez que você achar que você está pronto, você tem que olhar e falar assim, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Aonde eu tô? Qual é o meu ponto cego aqui? O que eu não estou vendo? O que eu tenho que aprender de novo, né? Se você pega tesão por aprender coisa nova, cara, você pode ter 100 anos, você vai ter a vitalidade de 20. Com certeza. Porque você está aprendendo algo novo e isso te faz mais novo. E buscar o novo, as mudanças, isso daí...
Por exemplo, eu tenho graças a Deus, eu tenho meu pai com 91 anos, né? Você conhece ele bem, o Carlito. E o que acontece? A minha mãe vai fazer 80 anos no ano que vem. E a gente sempre foi movido a muitas provocações de mudanças, né? Muda para lá, muda cá, cria uma nova casa num lugar diferente, seja na praia, investe para lá, investe para cá. Essa mudança que, claro, que não é nada fácil você mudar de um estado para o outro, você tinha toda uma estrutura outrora na tua cidade, todo um conhecimento, você vem para um lugar completamente novo, maravilhoso, já comentamos isso, mas tem ali essa jornada de mudança, claro, que ela não é tão simples assim, né? Nunca é cômodo. Não, por melhor que seja a mudança, ela nunca é cômoda. E se engana quem pega e fala assim, mas é porque ou você tem condição de financeira, porque você tem dinheiro, porque deixa de ter... Tá aqui, ó. É completamente diferente. O mindset manda em tudo. Eu tenho cases de amigos que vieram assim de forma muito simples para cá, falando eu vou e pronto. Então, estão aqui, estão prosperando, estão acontecendo, né? E talvez outros que teriam já uma condição muito mais financeiramente falando para vir e não se movimentaram, porque não é fácil, a gente entende, não é criticando não. E alguns que vieram e voltaram, não conseguiram ficar. Sim, com certeza. Então é complicado, não é assim, zero julgamento, porque Exato. Tem toda uma dificuldade aí nesse sentido. Então quando a gente começa a entender isso um pouco melhor, né, a gente vê que, né, tem muita coisa ali que está por trás de tudo isso. Show de bola, show de bola. Vamos lá. É desafiador. Vamos lá, o Jorge antecipou um pouquinho o que eu ia fazer aqui, eu acho que ele, sem querer, adivinhou o que eu ia fazer aqui, mas eu ia contar para vocês que eu conheço o Jorge há 20 e poucos anos, a gente convive aí como amigos, né? Começamos a namorar juntos com Não um com o outro, né? É bom deixar claro. Começamos a namorar juntos, nossas mulheres são amigas e hoje somos parceiros aí empreendendo juntos, né, nessa vida difícil que é prosperar, né, no mercado tão difícil como é o Brasil. E conheço os pais dele, sou fã dos pais dele, você citou teu pai aqui, 91 anos de idade, dirige, foi viajar para São Paulo recentemente sozinho de avião, ficou perdido no aeroporto, mas a gente conta isso num outro episódio. Sim, que você vier aqui. Mas deu tudo certo, tá em casa, são e salvo. Já adquirimos uma tag para ele, para monitorar ele, agora tá mais tranquilo. 91 anos, construiu boa parte da jornada do Jorge, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, que vem de tudo que o pai dele construiu, junto com a mãe dele. O pai argentino, a mãe portuguesa, 2 ótimos países para os nossos vinhos aqui. E queria terminar te fazendo uma pergunta assim, ó, principal aprendizado que você teve com o seu pai e que você traz com você pro dia a dia, que você leva como empresário, e o principal aprendizado que você teve com a sua mãe e que você leva pro teu dia a dia como empresário. Com certeza é o caráter, a índole de você e a palavra, né? A gente, desde pequeno, eu já tive isso muito bem enraizado por parte deles, que você vai fazer e pronto, não tem uma segunda hipótese, né? Então, até de uma forma, a gente tem uma certa dificuldade hoje com, por exemplo, o tema jurídico, graças a Deus hoje já falei da doutoranda que temos hoje lá, que nos auxilia bastante. Por exemplo, contrato, tenho dificuldade com contrato, porque contrato, se eu combinei com você, assim, várias vezes eu vi acontecer de eles acabarem perdendo por algum motivo, né, financeiramente, mas honraram a palavra e mantiveram aquilo e não interessa, mesmo que queria perder, né? Uhum. E vi casos em paralelo que não, vou perder, então vamos aqui, vamos ali, né? E isso muito bem imputado na nossa trajetória, na nossa educação. Então, primeiro foco, eu quero isso, eu vou fazer. E se eu prometi que eu vou fazer, eu vou fazer.
E se por algum motivo aquilo que eu prometi que eu vou fazer começar a prejudicar o outro em algum... Eu vou tomar a frente, eu tomo a porrada, você não vai sentir... Sensacional. Esse aqui, esse round eu perco, mas vão ter outros. Sensacional. Né? Então eles colocaram isso de forma muito forte na gente. Minha mãe veio de Portugal, chegou no Brasil com 15 anos de idade, ela fez até a 3ª série do primário. Uma baita de uma empresária que ela se tornou, ela tinha até a 3ª série da empresa. Esse pedaço da história eu não sabia. 3ª série do primário. Minha mãe não fez nada, com exceção de depois lá em São Paulo, que ela acabou fazendo um curso técnico de decoração, né? Se não me engano, uma faculdade, era Casper Libero, né? Não sei qual que era lá em São Paulo. Meu pai também, quando veio pro Brasil... Não tinha nada, começou do zero, né? Muito novo também, né? Minha mãe chegou a ser funcionária, ela foi babá e foi empregada doméstica na Casa dos Matarazzo, em São Paulo. Mas você vê como é toda uma construção, né? Porque ela via aquelas mesas postas, aqueles jantares, e ela não ficava preocupada que ela não tinha. Ela ficava preocupada de como eu faço para ter. Perfeito, sensacional. Então, aquilo ali, ela pegava, ela olhava assim, eu falava... Tanto é que depois, quando eu via ela até sendo por vezes meio chata, que não, é assim que come, a mesa assim, os talheres assim, não sei o que. Ela, putz, que e ela é assim mesmo, viu? Dona Cândida, eu te amo, mas a senhora é assim mesmo. De não pode colocar panela na mesa, tem que pegar e coloca o arroz, tudo aqui, traz no vidro. Até da última vez ela me veio com uma panela na mesa e eu falei, Dona Cândida, colocando panela na mesa? A senhora colocando panela na mesa, como assim, né? Não, é porque eu viajando lá, eu vi as suas tias lá, eles começaram a colocar umas panelas na mesa. Não me vem com novas... panela não vai na mesa. Esse tipo de inovação eu não aceito. Não aceito. Então tudo isso foi... E aí depois quando eu entendi, é porque foi lá atrás o que ela viveu, que foi a dificuldade dela, né? E aí depois ela trouxe eu quero alcançar isso, ter minhas coisas e tal. Encontrou um parceirão, meu pai também, que veio nessa batalha junto ali, os dois, um fiel escudeiro do outro, que tem que ser desse jeito realmente, né? Senão não se constrói nada. Eu creio muito nisso, a gente é muito espiritualizado, sou de uma família cristã. A Modular, diga-se de passagem, ela é construída debaixo desse pilar. Eu estou como CEO da empresa aqui na Terra, mas quem é o CEO realmente da Modular é Deus. A gente coloca isso e eu não tenho vergonha nenhuma, eu sempre falo para todos quem está junto com a gente, colaboradores, fornecedores, enfim, sempre que eu tenho oportunidade eu falo mesmo, porque é ele que... É a base de crenças da empresa como um todo. Exatamente. Pra gente ele é o dono de tudo, ele deixa você usufruir e ele faz assim você tá aqui, ele faz assim você não tá mais. Ele faz assim você levanta da cama, ele faz assim você não levanta da cama. Então é graças a ele. Então, muito por conta disso, a gente tem essa situação muito cristã ali, e a minha mãe também tendo esse cunho, né? Acaba sendo um conjunto, né? Esse da temência, né? Divina, de você saber que tem um ser superior, você não é nada se não for por ele, né? E também essa base, né? Criado pela família e por eles. Então, nessa figura, como é que funciona? O homem é o sacerdote, a mulher ela é a ajudadora, mas a ajudadora não é de forma pejorativa, ela anda de lado a lado, ombro a ombro com o homem para acontecer. Tem aquilo lá, por lado de um grande homem tem uma grande mulher, e é desse jeito mesmo, e é bíblico, tem que ser desse jeito, anda junto um ajudando. E eles foram realmente um casal que deu muito certo, chegaram onde chegaram e conseguiram dar todo esse background pra gente, tanto pra mim como pra minha irmã, né, por esse conjunto de andar junto. Não funciona se um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Um espetáculo, eu sou fã dos dois, sou fã da família inteira, são meus amigos, eu tenho mais do que carinho e amizade, eu tenho amor, paixão por todos eles. Pessoal, esse foi mais um episódio do Gestão, Vinho e Prosa. A gente bateu um bom papo sobre gestão, a gente falou sobre o dia a dia das nossas empresas e eu espero que você tenha tido tempo para tomar uma boa taça de vinho como nós tomamos aqui. Ainda tem mais
mais um pouquinho, nós vamos desligar as câmeras e vamos terminar ela junto aqui, batendo mais um papo. Você tava trabalhando ali enquanto você assistia, tá faltando IA na tua vida ali, hein? De repente alguma coisinha ali pode colaborar para você ter momentos de mais qualidade. Pô, prazer, cara. Obrigado demais, foi sensacional. Muito Vamos bom. marcar mais uma. Deixa passar mais uns meses aí. Volta gente... para contar como a IA tá funcionando. Para apresentar resultado. Topa o desafio? Boa. Fechado? Fechou. Bom demais. Obrigado, galera. Obrigado, foi um prazer.